noite, galera tricolor. Hoje a gente vai falar sobre a atualização dos reforços das possíveis contratações do Fluminense para o ano de 2022, né? O Fluminense está aí no mercado, procurando reforços, né? Hoje é domingo, madrugada de domingo, madrugada de segunda-feira. Acredito eu que hoje, durante o dia, a gente vai ter algumas novidades. Por enquanto, o Fluminense fechou com 3 jogadores que já estão fechados. Felipe Melo, contrato de 2 anos. Pineda, lateral que joga na direita e na esquerda, lateral do time do Barcelona do Equador. 1 ano de contrato com Pineda. E Davi Duarte, zagueiro do Goiás, que já tinha assinado um pré-contrato com o Fluminense antes do Brasileirão acabar. Esses 3 estão fechados. Agora, em negociação, Germancano, Fluminense negociava com seu empresário e aí após isso teve uma investida do mundo árabe e o Cano pediu um tempo para paralisar as negociações com o Fluminense para ele poder estudar essa investida do mundo árabe, essa proposta do mundo árabe, né? E o Fluminense deu até amanhã para uma resposta do Cano, até hoje no caso. Gilberto, atacante do Bahia, Fluminense fez sondagem e deve encaminhar proposta na próxima semana. Essa próxima semana agora, decisiva para o Gilberto também do Bahia. Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff da Moldávia, que disputa a Champions League. É um dos laterais que está tendo muito sucesso na Champions, é um dos recordistas de assistências e por isso ele chamou a atenção do Fluminense. Houve negociação entre os clubes e o Flu aguarda a resposta. Rafinha, lateral direito do Grêmio. Grêmio que foi rebaixado para a segunda divisão, mas o Rafinha fez um bom campeonato pelo Grêmio. É um jogador que foi desligado do Grêmio. O jogador manifestou o desejo de jogar no Rio de Janeiro, então o Fluminense tem grande chance de fechar com o Rafinha. Ricardo Goulart. Meio campo e centroavante, joga nas duas posições, meio atacante e atacante. O Fluminense fez sondagens, o Ricardo Goulart está na China, atua na China já há anos, ganhou todo tipo de torneios e campeonatos na China, fez 300 e poucos jogos na China e fez 315 gols nessa passagem pela China. O clube que ele atua vai abrir falência, então o Ricardo Goulart está livre no mercado. O Fluminense fez sondagens, parecia que ia encaminhar uma proposta, até que o Beşiktaş, um time da Turquia, fez uma proposta para o Ricardo Goulart e ele vai dar o retorno. Essa semana a gente vai ter notícias sobre Ricardo Goulart. É um jogador que interessa muito, um centroavante que tem 30 anos, muito habilidoso e pode jogar no meio também. William Bigode, atacante do Palmeiras. O Fluminense, pela segunda vez, tenta a contratação do William Bigode. Na primeira vez, que foi nesse ano, agora em março, o Palmeiras aceitou negociar e o William Bigode não quis vir. Preferiu ficar na reserva do Palmeiras, né? Quase não entrou em campo esse Brasileirão, mas ele preferiu ficar no Palmeiras do que jogar. E dessa vez parece que ele está com o interesse de vir. Até porque o Palmeiras não quer ficar com um jogador que daqui a pouco vai fazer 36 anos. O Palmeiras vai fazer uma reformulação no seu elenco. O Santos também se interessa pelo jogador, tá? Então essa semana a gente vai ter um desfecho dessas negociações, inclusive a do William Bigode. Lora, lateral direito do Sporting Cristal, de 22 anos, lateral da seleção do Peru também. O Fluminense negocia com o jogador, tá? Douglas Costa, meio campo de 31 anos do Grêmio. Houve sondagem do Flu, mas tem a concorrência de grandes clubes do Brasil, Atlético, Palmeiras, enfim. Seria uma boa para o Fluminense, não tenha dúvida. O problema do Douglas Costa é que esse ano agora ele se contundiu bastante, né? Então tem que ver qual o real estado físico do Douglas Costa. Enfim, o Fluminense se movimenta para tentar ter um time que possa disputar títulos em 2022,
porque é ano de eleição, então o Mário Bittencourt não quer sair em branco, né? E também precisamos de um treinador, que até agora nada. É um absurdo o Fluminense estar contratando sem um treinador para dar um aval nessas contratações, né? O certo seria fechar com o treinador antes e o treinador dar uma lista de jogadores que ele gostaria de trabalhar. Não o Angione e o Mário sair contratando para depois contratar um treinador por último e o treinador ter que trabalhar com jogadores que ele nem pediu, né? Bom, o Fluminense será um time forte para a disputa da Copa São Paulo, pessoal. O Fluminense busca o Hexa. O time vai ter jogadores já que passaram pelo time profissional, como John Kennedy, Jeff Té, Matheus Martins, Arthur Wallace e outros mais, né? Então a gente vai em busca aí do Hexa, dessa Copa São Paulo de Júniors. O Fluminense também está querendo um goleiro. Parece que está interessado no Maílson, goleiro do Sport Recife. Clube que foi rebaixado, mas o Maílson fez um excelente campeonato pelo Sport. Então o Maílson também interessa ao time do Fluminense. Bom, gente, a gente vai ter essa semana aí para a gente poder fechar algumas contratações, porque o Fluminense tem que correr contra o tempo. Dia 20 de dezembro agora já vai ser o sorteio da pré-Libertadores, dos adversários que o Fluminense vai enfrentar. Então o Fluminense já tem que ter um time formado para quando voltar de férias no princípio de janeiro, já começar a treinar com esse time, com esse treinador, para ganhar entrosamento, para dia 23 de fevereiro, quando ele vai fazer a sua estreia na pré-Libertadores, ele já está com o time certinho, né? Então não adianta a gente contratar na última hora, como fizemos nesse Brasileirão, que o Bobadilho, o Hernandes vieram na última hora. O Fluminense tem que contratar para dar um tempo desses jogadores se ambientar com a equipe e se entrosar com seus companheiros, né? Então é preciso pressa e uma contratação cirúrgica. Contratação que o jogador entre direto no time, não que venha para fazer experiência. Então tem que ser jogadores tarimbados que já venham para ser titulares, né? Gente, é isso aí. Hoje eu vim para dar esse recado para vocês, para atualizar vocês sobre as contratações. Luiz Henrique também, já ia esquecendo. Luiz Henrique despertou o interesse do Milan, do Real Madrid, do Atlético de Madrid e do Sporting de Portugal. Então tem várias equipes interessadas no Luiz Henrique. E parece que o Milan vem forte para fechar com o Luiz Henrique. Então a gente deve perder uma grande promessa aí para desfalcar o nosso time aí nesse 2022. Então a gente tem que trazer jogadores para aumentar o poder de fogo do Fluminense, principalmente no ataque, e suprir essas ausências que podem sair do Fluminense, as peças que podem sair, como Luiz Henrique, André e Nino, né? São os três que fatalmente vão ser procurados pelos times da Europa. Agradeço a todos. Assim que sair alguma notícia nova, eu vou gravar o vídeo para deixar vocês cientes do que está acontecendo. Peço a todos que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, tá? Que deem um like e que ativem as notificações. O canal cresce cada vez mais e conto com vocês para estar sempre do nosso lado, tá? Saudações tricolores, tudo de bom para vocês.